Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal para um novo episódio da série Solved e hoje vamos dar então início a esta semana de Solved e Unsolved. Se vocês me acompanham pelo Instagram, vocês sabem que eu vos disse que durante esta semana vamos ter 5 episódios de seguida de Solved e Unsolved, portanto segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sendo que hoje é o primeiro. E para o primeiro episódio desta semana de maratona de Solved e Unsolved, trago-vos então o caso da família Turpin, que é um caso que vocês já me pediram imenso. É um caso até bastante recente, eu recordo-me bastante bem quando este caso apareceu nas notícias e, portanto, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tudo começou então no dia 14 de janeiro de 2018, quando a Jordan Turpin, que na altura tinha então 17 anos, ligou para o 112 a dizer que tinha escapado da sua casa em Paris, Califórnia, e que os seus pais eram bastante abusivos com ela e com os seus irmãos e que ela tinha conseguido fugir, mas que os seus 12 irmãos continuavam presos dentro da sua própria casa e que eram torturados pelos seus pais. Mas antes de avançarmos para o que aconteceu após esta chamada de 112, vamos voltar então um bocadinho atrás no tempo e vamos então falar aqui sobre quem é que são os Turpin. A família Turpin era então composta pela Louise e pelo David, que em conjunto tinham então 13 filhos. A Louise nasceu então no dia 24 de maio de 1968 e frequentou a Princeton High School até 1985. A Louise não teve uma infância nada fácil, segundo a sua irmã. Ela e as irmãs, mais a prima delas, eram abusadas sexualmente pelo seu avô paterno e, como se isso não fosse mau o suficiente, ela veio também dizer que a própria mãe delas era quem deixava o avô materno fazer isso, portanto ela recebia dinheiro do seu pai para que as suas filhas pudessem ser abusadas sexualmente por ele. E como vocês devem estar a imaginar, isso não é uma situação mesmo nada fácil e, portanto, a Louise sofreu imenso ao longo da sua infância e ela era bastante religiosa, ela frequentava a igreja e foi nessa mesma igreja que ela conheceu então o David. O David nasceu então no dia 17 de outubro de 1961 e era engenheiro. Em 1979 ele formou-se na Princeton High School, que na verdade era também a escola onde a Louise andava até 1985. O anuário da escola identificava-o então como o tesoureiro do Bible Club, co-capitão do Chess Club e membro do Science Club e também do A Cappella Choir, portanto do coro. E portanto ele era uma pessoa que quem o conhecia dizia que ele era bastante nerd, por assim dizer, e acho que pelo background dá para perceber isso, mas ao que tudo aparenta, uma pessoa bastante normal, não é? Apesar de se calhar ser um bocadinho mais tímido e nerd, mas ele era uma pessoa bastante normal, tanto quanto se sabe. E portanto, como eu estava a dizer, o David e a Louise conheceram-se então nessa igreja e na altura o David tinha 23 anos e a Louise tinha 16, portanto ela era muito mais nova do que ele, na verdade ela era menor de idade, mas eles apaixonaram-se e a Louise fugiu então com o David e foi aí, portanto ela acabou por ver aqui uma oportunidade de fugir da sua família, porque como eu já vos disse, ela era abusada sexualmente pelo seu avô e portanto não era um ambiente nada fácil e ela viu aqui uma oportunidade para fugir com o David. E eles fugiram e desde aí que formaram então uma vida em conjunto, tiveram 13 filhos no total e ao que tudo aparentava eles eram uma família bastante normal, inclusive a família da Louise, portanto a irmã, ela estava bastante feliz por ela, sabem? Porque achava que ela estava bem, que estava feliz no seu casamento, com os seus filhos e tudo mais, até porque, segundo a família da Louise, eles estavam constantemente a partilhar fotos deles na Disneyland, em Las Vegas, portanto era uma família que viajava imenso, que aparentava ter bastante dinheiro, não é? Porque tendo em conta a quantidade de filhos também que eles tinham e poderem fazer este estilo de vida porque era uma família com dinheiro, não é? E portanto, ao que tudo aparentava, era uma família bastante normal. Chegamos então ao ano de 1998, malta, e foi neste ano que muitas coisas começaram a mudar na família Turpin. Portanto, neste ano a família Turpin estava completamente falida. Eu disse-vos que eles viajavam e tudo mais, isso acabou, simplesmente eles estavam completamente falidos. No entanto, ninguém sabia disso, portanto a família não sabia, os amigos não sabiam, ninguém fazia a mínima ideia que os Turpin estavam falidos. No entanto, começaram a acontecer algumas coisas que
claramente mostravam que algo tinha mudado e que algo não estava a correr assim tão bem. E talvez a primeira red flag, né, que tenha surgido tenha sido o facto dos Turpin terem decidido que os seus filhos iriam começar a estudar de casa. Portanto, eles estavam em homeschooling, estavam a ter aulas em casa. A irmã da Louise era uma pessoa que estava sempre em contacto com a família e, portanto, ela ligava-lhes imensas vezes para fazer videochamada, para ver os miúdos e tudo mais. E foi a partir desta altura que ela começou a notar que algumas coisas estavam a ser um bocado off, sabem? Porque ela, basicamente, cada vez que via os miúdos, ela reparava que eles não pareciam estar com um aspecto muito saudável, eles estavam todos assim um bocado estranhos, e ela inclusive tinha dito à sua irmã, portanto à Louise, tinha comentado que os seus filhos estavam muito pequenos para a idade, que era um bocado estranho e tudo mais, e a Louise simplesmente dizia que não, que eles estavam bem, não sei o quê. Mas o que começou a acontecer foi que, com o passar do tempo, cada vez que a irmã da Louise ligava para ver os miúdos, a Louise dizia sempre que eles não podiam, arranjava sempre alguma desculpa para que os seus filhos não aparecessem na chamada e falassem com a sua tia, o que logo aqui é um grande sinal de que alguma coisa não estava bem. Eles viveram então em Fort Worth até 1999 e foi depois então no ano 2000 que eles se mudaram para Rio Vista, portanto mudaram de casa e ficaram lá até 2010, se não me engano. E nesta altura eles tinham apenas 8 filhos, ok? Porque depois, em 2010, eles mudaram-se novamente para a Califórnia e foi então aí que tiveram os filhos restantes, portanto, totalizando os 13 filhos que eles têm atualmente. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que quando os Turpin se mudaram em 2000 para Rio Vista, foi aqui que realmente as coisas começaram a escalar com as crianças. Portanto, basicamente, imaginem, ninguém sabia ao certo o que é que estava a acontecer, não é? E eu própria também ainda não aprofundei aqui muito, vou começar a explicar agora, porque o que aconteceu foi que quando os Turpin se mudaram para a Califórnia, eles deixaram lá a casa, não é? E na altura os vizinhos nessa casa de Rio Vista decidiram ir ver a casa dos Turpin, porque eles achavam, imaginem, eles achavam que existia alguma coisa estranha com os Turpin, porque eles raramente viam as crianças e quando viam, as crianças estavam todas muito sujas, todas muito maltratadas, tanto que esses vizinhos tinham uma filha e eles deixavam a filha brincar com as crianças e tudo mais, mas houve uma altura em que eles começaram a proibir isso porque começaram realmente a achar que havia ali qualquer coisa de muito estranho e, portanto, quando os Turpin se mudaram para a Califórnia, esses vizinhos decidiram ir ver a casa e aquilo que eles encontraram foi completamente assustador. Quando os vizinhos entraram na casa dos Turpin, eles ficaram completamente aterrorizados com aquilo que encontraram, portanto, eles viram fezes espalhadas pela casa inteira, encontraram pilhas de lixo espalhadas pelo quintal e se calhar a pior descoberta, se calhar não, quase certeza que a pior descoberta que eles fizeram mesmo foi quando eles entraram nos quartos e tudo mais e viram camas que tinham cordas e correntes amarradas, havia gatos mortos espalhados pelo chão do quarto, ratos a saltitar pelo quarto inteiro, portanto, imaginem este cenário. Inclusive, eles dizem que grande parte dos colchões estavam completamente gastos, portanto, nem sabiam sequer como é que alguém conseguia dormir ali e, portanto, isto foi realmente algo completamente assustador. E o mais estranho no meio disto tudo, malta, é que estes vizinhos não disseram absolutamente nada a ninguém. Portanto, eles não reportaram isto à polícia, o que... Pronto, eu não costumo dizer logo isto assim, mas eu vou dizer já, porque também não vou voltar a tocar neste ponto mais à frente no vídeo, portanto digo já o que eu acho que é como é que é possível, estão a entender? Tipo, eu vi uma entrevista deles, eles estavam a contar isto, né, tudo o que tinham encontrado e tudo mais, e na altura perguntaram, ok, porque é que não disseram isso à polícia? E eles disseram que não achavam ou que nunca pensariam que fosse possível acontecer àquelas crianças o que aconteceu, o que se veio a descobrir, o que na minha opinião não faz sentido nenhum, porque eu se entrasse na casa dos meus vizinhos e encontrasse um cenário desses, a minha primeira reação seria pensar, ok, alguma coisa aconteceu aqui, já para não falar que eles próprios achavam a família estranha, achavam que os miúdos estavam a ser maltratados, porque eles próprios disseram isso nas entrevistas, que eles não tomavam banho, estavam sempre sujos. Como é que eles entram na casa dos Turpin, veem aquele aparato todo e acham que não vale a pena reportar isto à polícia? Enfim, para mim não faz sentido absolutamente nenhum. Acho que foi mesmo um grande erro da parte deles, porque se eles tivessem reportado isto, seria se calhar logo um sinal de que alguma coisa não estava bem e mesmo que não fizessem nada na altura, pelo menos iriam ficar mais atentos. Digo eu, né? Também não sei, mas
claro que isto tinha de ser reportado, na minha opinião. Seja como for, continuando, não é? Os Turpin mudaram-se então para a Califórnia, como eu já vos tinha dito, e isto foi então no ano de 2010, e foi então nesta altura que eles tiveram o seu último filho. E portanto, nesta altura, os Turpin começaram a entrar por um caminho completamente maluco, muito honestamente, porque segundo a irmã da Louise, eles estavam constantemente a beber, eles jogavam, eram completamente viciados no jogo, estavam sempre com os copos, e foi aqui que ela começou a achar que aquilo estava a ser tudo muito estranho, sabem? Porque inclusive a Louise disse-lhe que eles iam largar a igreja, que já não iam à igreja. Logo aqui foi também uma red flag, porque a irmã da Louise achou isso logo muito estranho, porque ela sempre foi uma pessoa de ir à igreja. E foi também nesta altura que a Louise disse então à sua irmã que andava a ganhar um grande interesse por bruxaria. Portanto, eles deixaram de ir à igreja completamente, começaram a ganhar interesse por outro tipo de religiões, entrando pelo mundo da bruxaria, e portanto, devido a tudo isto, desconfia-se que os Turpin faziam parte de um culto, apesar disto não estar de todo provado, não é? Mas existe realmente essa teoria como justificação, uma possível justificação para aquilo que possa ter acontecido. E na verdade isto também me faz lembrar o caso da Clara Maurova, não sei se vocês recordam desse caso, que é aquele caso da mãe canibal. Ela própria também fazia parte de um culto e, enfim, fez o que fez aos seus filhos, enfim, essa mulher é um monstro, ok? Mas pronto, vamos então avançar. Voltando então aqui ao dia 14 de janeiro, foi o dia em que a Jordan, portanto uma das filhas dos Turpin, tinha conseguido fugir e ligar para o 112. Na verdade, ela fugiu com uma das suas irmãs, a Jolinda, que na altura tinha então 13 anos de idade, e portanto as duas conseguiram escapar da casa. No entanto, a Jolinda estava com imenso medo e voltou para dentro de casa, mas a Jordan teve a coragem para continuar e conseguiu contactar o 112. E foi então após esta chamada feita para o 112 que a polícia foi até à casa dos Turpin e ficaram completamente chocados, porque quando eles chegaram lá, eles encontraram muitos dos filhos dos Turpin completamente acorrentados às suas camas. Quando eles encontraram os filhos dos Turpin, eles estavam completamente desnutridos, não estavam nada saudáveis, parecia que não comiam há imenso tempo, parecia que não tomavam banho há imenso tempo, estavam todos sujos. E para além disto tudo, na altura a polícia assumiu automaticamente que todas as crianças eram menores de idade, porque aquilo que eles disseram na altura é que todos eles tinham uma aparência muito inferior àquilo que na verdade era a idade verdadeira deles. Porquê? Porque mais tarde a polícia veio a descobrir, não é? Que 7 dos filhos dos Turpin eram na verdade maiores de idade, sendo que a filha mais velha tinha 29 anos. Portanto, imaginem o estado em que eles não estavam para eles olharem para uma pessoa de 29 anos e achar que essa pessoa é menor de idade. O que sem dúvida alguma bate certo com aquilo que a irmã da Louise tinha dito, de que achava realmente estranho, porque eles pareciam todos muito mais novos do que aquilo que era realmente a idade deles. E portanto isso é logo uma grande red flag. Na altura a Louise e o David estavam dentro da casa quando a polícia chegou e eles ficaram completamente pasmados a olhar para a polícia, do género o que é que está aqui a passar. Portanto, e na altura quando eles lhe perguntaram, não é? Lhes perguntaram o porquê dos filhos deles estarem acorrentados e o porquê de estarem naquele estado, eles não conseguiram dar logo uma resposta. Portanto, eles foram completamente apanhados de surpresa. Claro que no momento desta descoberta, a prioridade foi então levar todos os filhos dos Turpin para os hospitais, não é? Para terem a assistência médica que precisavam. E então todas as crianças que eram menores de idade foram para a unidade de pediatria e os mais velhos foram também para outro centro regional de saúde para serem tratados. E na altura o que os médicos disseram foi que realmente eles estavam muito desnutridos, tinham uma aparência muito mais jovem do que aquela que era a idade verdadeira deles, não é? Porque estavam muito mais pequenos, isso resulta, claro, da desnutrição que eles tinham, não é? E isso tudo, mas que apesar disso, que eram crianças, neste caso não são crianças, não é? Mas que eram pessoas que estavam muito aliviadas e que eram bastante amigáveis e bastante simpáticas com os médicos. Claro que à medida que os filhos dos Turpin foram melhorando a sua saúde, não é? Eles também começam
começam a falar sobre o que lhes aconteceu, e a Jordan, que foi a filha dos Turpin que conseguiu fugir, ela explicou então à polícia que eles já andavam a planear isto há 2 anos. E foi neste preciso momento então que o mundo conheceu a casa de horrores dos Turpin. Foi naquele momento em que toda a gente passou a saber aquilo que os Turpin faziam aos seus filhos e o mundo ficou completamente chocado. O David e a Louise eram completamente horríveis para os seus filhos, e a partir do momento em que eles começaram a falar, toda a gente soube aquilo que eles lhes faziam. E então ela contou que eles só podiam tomar banho uma vez por ano, eles só podiam comer uma vez ao dia. Imaginem o que é que isso é, por isso é que eles estavam tão desnutridos. Para além disto tudo, eles estavam a ser constantemente espancados, estrangulados pelos seus pais, e muitas vezes eram acorrentados, algemados às camas. Portanto, imaginem o que é que isso não é. Já para não falar também que muitas vezes quando eles queriam fazer necessidades tinha de ser ali no quarto, e portanto ninguém limpava nada, eles ficavam simplesmente ali abandonados, e depois ainda tinham que fazer tudo aquilo que os seus pais queriam, estão a ver? Portanto, eles eram completamente tratados como escravos, sabem? Isto é uma coisa que me ultrapassa completamente, não consigo atingir, não consigo entender como é que um pai e uma mãe conseguem fazer isto aos seus filhos. E o mais estranho no meio disto tudo é que era uma família normal, tanto quanto se sabe, eu já vos tinha dito isso no início deste vídeo, portanto não se consegue entender. Daí existir também a teoria de que talvez o facto de eles terem entrado pelo mundo da bruxaria e um culto, possivelmente, que isso tenha influenciado realmente a forma como eles tratavam os seus filhos, o que eu muito honestamente, se isso for verdade, eu não duvido, porque, quer dizer, se for verdade, claro que não duvido, né? Mas pronto, não duvido dessa teoria. Porquê? Porque existem vários casos assim, em que os pais começam a maltratar mal os filhos porque fazem parte de cultos e acham que é assim que as coisas têm de ser feitas. E realmente é mesmo muito, muito frustrante que isto tenha acontecido àquelas crianças. E para além disto tudo, uma coisa que as autoridades também perceberam foi que grande parte dos irmãos, não é? Portanto, grande parte dos filhos dos Turpin não tinham conhecimento básico, portanto, eram crianças mentalmente atrasadas para a sua idade, por assim dizer, portanto, não tinham grande capacidade mental, o que é perfeitamente normal, tendo em conta as condições onde eles viviam, ok, e que não eram educados, não é? Eles não tinham aulas, não tinham absolutamente nada. Só para vocês terem uma noção, grande parte deles nem sequer sabia o que é que era a polícia, nem o que era os médicos, portanto a medicina. Eles não faziam ideia, estavam a descobrir todo um mundo novo no momento em que conseguiram escapar daquela casa. Escusado será dizer, não é, que os Turpin foram detidos e foram presos, e inicialmente eles diziam que eram inocentes daquelas acusações, portanto que não tinham feito isso aos seus filhos. No entanto, passado alguns meses e tudo mais, eles lá admitiram que eram culpados pelos abusos que tinham cometido aos seus filhos. O julgamento aconteceu então em fevereiro de 2019, portanto é bastante recente, e na altura, quando o julgamento terminou no dia 19 de abril de 2019, o casal foi então condenado à prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Foi também durante o julgamento que a Louise e o David disseram que esperavam que os seus filhos algum dia os perdoassem, que eles realmente estavam muito arrependidos e que nem sequer sabem o porquê de terem feito aquilo que fizeram. Enfim, é daquelas coisas que vale o que vale, não é? Uma pessoa nunca sabe se eles estão a ser honestos, se não estão, mas isto agora é uma opinião muito pessoal minha, ok? Não estou de todo a desculpar o que eles fizeram, de todo, ok? Mas se de facto poderá ter havido aqui alguma influência de cultos, de bebida e tudo mais, todo um conjunto de situações que possam ter influenciado as ações dos Turpin, não me admirava nada que realmente eles se sentissem arrependidos por tudo aquilo que eles fizeram, porque é realmente difícil perceber, não é? Como é que uma família tão normal e que aparentava estar feliz, não é? Como é que de repente começa todo este abuso? É realmente muito, muito estranho. E agora a grande pergunta, não é, para concluir este caso, é onde é que estão as crianças Turpin hoje, não é? Portanto, o que é que lhes aconteceu após tudo isto? E então, a boa notícia, malta, é que eles recuperaram bastante bem. 6 das crianças foram, na verdade, adotadas, e ao que tudo indica, eles estão todos bastante felizes nas suas novas casas, com as suas novas famílias.
outros irmãos têm o seu próprio apartamento, outros conseguiram terminar cursos na faculdade, todos eles vão à igreja, portanto todos parecem estar bastante bem na vida. Inclusive existe um dos irmãos que terminou a licenciatura em medicina e que atualmente é médico, que é ótimo, não é? Eu fico super feliz por saber isto, porque realmente, apesar de tudo, não é? Existe aqui um final feliz, o que me deixa muito, muito contente por eles, porque não é fácil passar por aquilo que eles passaram e conseguirem recuperar desta forma, não é? Porque imaginem, estamos aqui a falar de pessoas que foram abusadas durante anos, tanto que, por exemplo, os Turpin mais novos, não é? Portanto, as crianças mais novas que não sofreram tantos abusos e que pouco se lembram daquilo que aconteceu, elas são crianças que estão-se a desenvolver bastante bem, que estão em famílias adotivas e que são bastante felizes porque realmente não passaram por tudo isso que alguns dos irmãos passaram. Mas mesmo aqueles que passaram estão a esforçar-se para terem uma vida boa e, como eu já vos disse, muitos deles estão a estudar, têm interesse por engenharia. O tal irmão que eu vos disse formou-se em medicina e, portanto, enfim, queria terminar o vídeo desta forma, porque acho que é uma ótima notícia, tendo em conta tudo aquilo que aconteceu. E relativamente ao David e à Louise, eu acho que eles estão onde deveriam estar, acho, não tenho a certeza, e acho apenas injusto, não é? Terem a possibilidade de condicional, tendo em conta aquilo que eles fizeram. Aliás, muitos especialistas vieram dizer que, tendo em conta os crimes que eles cometeram, que eles não tinham direito à condicional, mas pronto, malta, é o que é. Vamos ver como é que vai ser, mas realmente este caso é bastante recente, vocês já me pediram imenso para falar sobre ele, portanto eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que tenham achado interessante. E chegámos então ao final deste vídeo, malta, espero que vocês tenham gostado deste primeiro vídeo de maratona de Solved e Unsolved, não é? Estou mega entusiasmada para que vocês vejam os próximos casos que vou trazer aqui para o canal, espero muito que vocês também estejam entusiasmados, digam abaixo nos comentários se estão, quero saber, ok? Ok? Ok. Não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal se são novos por aqui, deixarem o vosso grande gosto se estão entusiasmados com esta maratona de Solved e Unsolved e também de ativar as notificações para não perderem agora estes vídeos seguintes que vão sair, caso vocês se esqueçam que sai às 18 horas ou caso aconteça alguma coisa, que às vezes pode acontecer. Eu acho que não vai acontecer, mas nunca sabe, né? Vocês já sabem que isto de vez em quando nem sempre corre tudo muito bem. Mas é isso, pessoal, um grande beijinho para quem está a assistir e vemos então amanhã aqui no canal às 18 horas. Beijinhos!